o Bitcoin batendo máxima atrás de máxima, e o Brasil gerando cada vez mais desconfiança. É um pouco até triste, né? Ver que o brasileiro ele é obrigado a ser uma das populações, uma das pessoas, um dos públicos, né? Que mais consomem cripto no geral, Bitcoin principalmente, algumas stablecoins, justamente pela falta de confiança que as pessoas têm no Brasil, pela falta de confiança que alguns investidores têm no Brasil. Quando eu trago a falta de confiança de pessoas em geral, eles vão para cripto, eles tiram o dinheiro do país. Quando se trata de alguns investidores, algumas pessoas perguntam por que alguns investidores vão manter algum dinheiro no Brasil se você não tem confiança e tudo mais. A gente tem que entender que o Brasil, na questão de investimento, ele é o rabo do cachorro. Ele não faz cócega para o mundo de jeito nenhum. Então, quando alguns investidores, alguns fundos, alguns investidores grandes, eles têm 98,5%, 99% do seu dinheiro alocado em ativos ao redor do mundo, em ativos eu digo empresas, imóveis, startups, né, coisas menores com uma potência, uma possibilidade maior de explosão, eles vão lá no Brasil ou em alguns países da América Latina, mas no caso do Brasil, porque o Brasil é um país grande, que tem a maior bolsa da América Latina, então onde consegue, né, aceitar algumas centenas de milhões de dólares, eles usam isso como aquele dinheiro, aquela pimentinha na carteira. Se quebrar totalmente, se perder tudo, porra, eles vão tirar dinheiro do país, eles vão perder, mas aquilo não vai falir eles, não vai fazer um estrago tão grande. Ao passo que se o Brasil melhorar um pouco, tiver um pouco mais de confiança, tiver leis mais rígidas, eu não falo mais fazer leis diferentes, simplesmente o que existe ser seguido, que não está sendo nos últimos bons tempos. O Brasil tem sim a possibilidade das empresas, dos negócios, da riqueza do país, tudo, multiplicar tranquilamente por 10. Parece até um pouco de loucura falando isso, mas se você olhar números de outros países que não têm a riqueza que o Brasil tem, mineral, a riqueza de commodities no geral, mas tem organização, tem segurança jurídica, tem moeda estável, tem eleições normais, é um país normal, esses países valem muito mais. Quando eu falo vale, é preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, a confiança que as pessoas têm naqueles países, né? Que você vai estar jogando basquete e que simplesmente não vai parar e virar futebol. Você vai estar jogando basquete e vai ser basquete a vida inteira. Então você já sabe o que esperar. O jogo, você ganha, você perde, mas não tem um árbitro que fica mudando as regras, não tem o cara de fora que agora, não, eu sou o patrocinador do evento, eu quero que mude isso e isso aquilo, agora o jogo vai ser mais comprido, vai ser mais curto, não, agora tira essa bola, bota outra. Quando um país não tem isso, ele pode até não ter tantas coisas naturais que o Brasil tem, como o clima e tudo mais, que ele vai muito para frente. Então por isso que eu falo que se o Brasil tiver alguns pequenos ajustes, o Brasil tem sim a possibilidade de ser um dos países ainda mais ricos do mundo. É incrível como o Brasil fica em 8º, 9º, 10º mais rico do mundo, sendo essa baderna, sendo esse puteiro, né? Quem paga mais leva. Saiu a reportagem, eu acho que ontem o pessoal da JBS, ou não sei qual dos dois irmãos, não lembro agora, ventilando a possibilidade de sair a presidente. Porra, é uma grande empresa, faz muito dinheiro, mas esse cara era pra estar preso junto com um monte de gente que era pra estar preso, não é ele. Eram uns 1.000 que foram pra cadeia que era pra estar lá. Ué, é o justo. Desviaram, fizeram corrupção, roubaram, caixa 2, levaram dinheiro pra aqui e pra ali, pra outros países, fizeram um monte de coisa. E foi todo mundo liberado. Todo mundo sabe, né, o motivo disso. Esse é um dos motivos de que muitas pessoas, não confiam no país e são obrigadas a transformar em criptomoeda, em dólar, por causa da confusão que está tendo nos Estados Unidos. Nem dólar, algumas pessoas estão confiando tanto, vão para outras criptos. Não é à toa que estão crescendo tanto, né?
Eu falei do cara da JBS, não é legal ficar falando nomes e tudo mais. Eu critico, eu acho totalmente errado, mas se você for lidar como investimento, você olha, por exemplo, as ações da JBS como investimento. Está cotado em alguns lugares com potencial de valorização de mais de 40% até o final de 2025. Então, ela é sim uma boa empresa que está no ciclo para você investir. Significa que o cara não deveria ser preso? Não, significa que deveria ser preso. Bruno, mas se tiver que quebrar a empresa da JBS porque ele vai preso e blá blá blá. Cara, quebra. Ah, mas como investidor, você vende. As leis, a base, o funcionamento do país tem que estar andando. A base tem que ser muito firme, tem que ser sólida. Não existe nenhum prédio que fica de pé sendo construído somente em areia, né? Pô, mas se você tiver que tirar esse prédio agora para construir um outro maior, mais estável, cara, você vai ter que tirar. Fazer o quê? É uma pena. Então, eu como investidor, eu como assessor, como corretor, eu preciso olhar as coisas de várias formas diferentes. E, obviamente, sempre estar atento no que pode ser bom, no que vai valorizar, no que não vai valorizar, o que é algo que você vai ter que segurar e ter aquele frio no estômago e esperar alguns anos, faz parte. É engraçado como é que as pessoas que estão ali na Câmara, as pessoas que estão criando leis, criando alguns ordenamentos no Brasil, não sabem do que se trata. Não sabe como é o funcionamento do dinheiro, dos juros, das ações, das criptos, não tem a mínima noção. Simplesmente vai para algumas CPIs, vai para alguns parlatórios e fica fazendo vídeo para o Instagram. Porra, Bruno, mas você não tá fazendo vídeo para o YouTube e também para o Instagram? Tô. Mas eu não fico só fazendo vídeo. O cara que vai lá, que tá no poder, que tem a caneta, ele não pode fazer um negócio desse. Pô, mas ele não pode usar a fala dele, ele pode e deve usar a fala dele. O que ele não deve é criar a fala, criar os momentos, única e exclusivamente, para fazer os vídeos. Isso é cafajestagem. Isso é errado. Agora, se ele é um cara tão bom, cria leis, cria normas, ou até acaba com leis e acaba com as normas erradas, e ele usa as falas dele, o resultado dele para se promover, correto. É isso que uma empresa faz, é isso que uma pessoa deve fazer. Se uma empresa produz um carro muito bom, ela não tem que falar do carro dela? Óbvio que tem. Se uma pessoa faz um trabalho muito bom, ela não tem que mostrar, olha, meu trabalho é esse, meu resultado é esse, aquilo. Sim, mas é diferente de você imaginar o que eu quero falar para os outros. Ah, eu quero falar isso, então deixa eu fazer essa coisa só para poder falar. Isso é errado. E é esse tipo de coisa não é só uma, são várias pequenas coisas juntas que tiram totalmente a confiança das pessoas no Brasil. E é por isso que eu ainda tenho muita fé no Brasil de que pequenos ajustes, você viu que o Brasil em 4 anos começou a ter superávit, mesmo no meio de uma crise dessa a nível mundial, mesmo com todo esse problema, ainda com pequenos ajustes, conseguiu ir tão bem. Imagina o que governantes um pouco mais responsáveis conseguiriam fazer com o país. E numa época que não tivesse tendo esse tipo de crise sanitária que para o mundo todo, que joga a inflação lá para cima. Então, eu não estou falando sobre políticos, eu estou falando sobre que o Brasil é uma potência. Por mais que, mas não é mais país do futuro, porque a população está envelhecendo. A população, essa curva daqui 20 anos começa a mudar. Meu amigo, se o Brasil for no caminho certo, por mais que vá devagarzinho, em 20 anos, esse país pode ser uma verdadeira potência. Em outros vídeos eu vou mostrar o que está acontecendo em algumas regiões do país, como o meu estado, Rondônia, que muita gente, por exemplo, em São Paulo, não sabe que vai passar milhares de carretas levando soja, levando todo tipo de produto
para portos na Bolívia, no Paraguai, vai para o Chile, vai para o Uruguai, vai para vários lugares, para levar para a China, trazer para a China. Porra, eu sou um cara que critico muito a China, mas se eles querem comprar, você tem que vender, meu amigo, né? E, se possível, mostrar para eles que eles são dependentes do Brasil, não é o Brasil é dependente. Eles precisam do que o Brasil vende. Não é que o Brasil precisa obrigatoriamente vender para ele. Se o Brasil parar de vender comida para a China, vai comprar da onde? Ah, da Europa. A Europa com incentivo, com os caralho, não consegue produzir nem para eles mesmos. O Brasil tem sim um potencial absurdo de ser um país muito gigante financeiramente, politicamente e até belicamente. Só basta ter pequenos ajustes e pessoas que acreditem nisso, que vão atrás disso, que façam a sua parte como formiguinha. Curte esse vídeo aqui e encaminha para quem você acha que deveria ver essa mensagem.